meu nome é Maria José, vou falar um pouquinho da Casa Comunitária Sagrada Família. Ela é administrada pela Associação Religiosa Sem Fins Lucrativos, um instituto de filhas de São José. E o público-alvo deles são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. Eles estão localizados no bairro do Vila Carrão e eles acolhem essas crianças, né, esse grupo de adolescentes e crianças do bairro Vila Carrão e bairros próximos. O objetivo deles é desenvolver oficinas para inclusão social e inserção deles na sociedade. Eles trabalham com temas, onde todo mês esse tema é trabalhado com essas crianças, em joguinhos, desenvolvem trabalhos, né? E eles trabalham com dois períodos, tá? O período da manhã e o período da tarde. Essas crianças que estão lá no período da manhã, elas saem de lá e vão para a escola municipal e estadual. Isso acontece a mesma coisa com as crianças do período da tarde. De manhã elas vão para a escola municipal e estadual, e de lá elas vão para a Casa Comunitária Sagrada Família. E lá é desenvolvido todo esse trabalho lindo com essas crianças. No mês de outubro, nós fomos lá fazer uma visita onde conhecemos a Marina. Ela que cuida de tudo lá, né? E conhecemos as crianças também e os adolescentes. Lá tem 3 andares, onde no térreo tem a recepção e uma sala ampla, né, com as mesinhas. No primeiro andar tem as salas onde as crianças ficam separadas dos adolescentes. E tem o refeitório, né? Tem a cozinha e o refeitório. E no segundo andar tem a sala, tem a biblioteca, tem a sala de informática, tem a sala de TV. E no terceiro andar fica uma sala onde tem os brinquedos grandes, onde eles atendiam crianças menores de 5 anos. Mas devido a algumas alterações nas leis, na legislação, eles não podem atender crianças menores mais de 5 anos. Esse ano eles completaram 31 anos, então é um trabalho desenvolvido há muitos anos, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Você vê que as crianças são atendidas ali, muito especial. Quando fomos lá, ficamos com um gostinho de quero mais, né, de ir logo novamente. Mas infelizmente eles tiveram que fechar, né, devido à pandemia. Infelizmente também não pudemos ir devido a isso. E agora estamos aqui, né, fazendo todo o projeto via online, gravando, estudando, para passar um pouquinho para vocês de como seria o nosso projeto integrador. Eles têm Facebook, têm Instagram. O Instagram deles é casa_comum _ SF, desculpe. E vale a pena vocês seguirem ele e acompanhar, porque eles mostram lá tudo que eles vão fazendo com as crianças, eles vão registrando e vão postando lá. Então dá para saber que é feito mesmo com muito carinho, muito amor. Desde o início, a turma M19 do curso de Podologia, do Senac Aclimação, foi uma turma atípica. Por quê? Porque há muitos anos tinha aquele mesmo formato, aquele mesmo quadro de professores, e de repente começou a ter uma transformação, professor que pede demissão, professor que foi demitido. Então já houve uma alteração na nossa turma, né? Decidiram que as aulas práticas iam começar mais cedo, então realmente foi uma turma já bem diferente. Só que a gente não esperava, né, de todas essas diferenças, essas mudanças no curso, ia chegar também uma grande pandemia, né? E essa pandemia fez a gente mudar todos os nossos planos do curso. Começamos com a aula remota,
com várias aprendizagens, os professores se reinventando, alunos se reinventando, tirando a parte triste das mortes, das doenças. Teve esse lado bom da gente aprender a se reinventar. E estamos nós aqui, em frente a câmeras, para passar um trabalho para vocês, né? Que também é uma nova experiência, que também tem o seu lado positivo. Bom, falando do projeto em si, desde a primeira aula, quando as professoras apresentaram para a gente o projeto, eu tinha certeza de que eu queria fazer a parte de promoção à saúde em relação à divulgação de conhecimento, de saber, porque eu acho que essa é a base de tudo, e principalmente para crianças. Eu queria ali estar em contato com crianças, podendo passar o meu conhecimento para as crianças. Aí acabou criando-se a turma, as pessoas se identificando, cresceu o grupo e fomos atrás da instituição. E foi muito interessante porque nenhuma de nós conhecia a Casa Comunitária Sagrada Família. Eu só enviei um e-mail para eles e eles se reuniram lá com a administração e foi aceito o nosso projeto. Pediram, né, para a gente montar um projeto e apresentar para eles. Foi montado um projeto e eles adoraram o projeto e logo em seguida já marcaram uma visita para nós e nós fomos até lá. Esse dia da visita foi um dia marcante para nós do grupo, porque a gente foi para lá com receio, com medo, né, do que ia acontecer, como que a gente ia se apresentar, como que íamos fazer, todas aquelas dúvidas que todos os grupos têm, né. Levamos preparado itens que nós teríamos que perguntar, que a gente precisava conhecer da instituição para poder montar o nosso trabalho. Então, quantidade de crianças, horário, o tipo do trabalho deles, saber um pouco da instituição, tudo isso foi preparado antes da gente ir para a visita. Mas qual foi a nossa surpresa? Quando a gente chegou lá, nós fomos atendidos pela administradora Marina Reis. Ela nos atendeu com um forte abraço. E aquilo assim já nos emocionou. A gente já percebeu que tipo de pessoa era a Marina, né? Ela não era uma Marina administradora, ela era uma Marina coração, uma Marina preocupada pelas crianças e reconhecedora do nosso trabalho. Ela nos atendeu, nos abriu as portas da instituição de uma maneira muito linda. Ela nos mostrou cada cantinho do local, salas, banheiro, cozinha, sala de informática, sala de brinquedo, tudo. Ela mostrou toda a instituição para nós. E em cada uma a gente entrava, ela falava o que era feito naquele local, o que acontecia com as crianças. Nos contou casos tristes, infelizmente, das crianças que frequentam lá. Mas ela mostrou todo o amor, toda a dedicação, toda a seriedade do trabalho daquele local junto a essas crianças de vulnerabilidade. Só o cheirinho da comida, então, era uma delícia. Então, aí a gente já vê o amor, né, com que eles fazem tudo lá. Então, a gente foi muito bem recebido e a gente teve certeza que era o caminho certo. E aí nós montamos o nosso projeto. O que iríamos falar, né, o que iríamos passar para eles? Então, seria a limpeza e higienização dos pezinhos e dos calçados. Íamos falar um pouquinho sobre a meia, de eles trocarem de meia todos os dias, uma coisa bem simples, né? Mas que fosse do dia a dia deles. Então, nós resolvemos fazer um círculo com as crianças. Até vou aqui deixar claro, a instituição ela tinha, na época, em torno de 25 crianças entre o turno da manhã e da tarde. Então, não eram muitas crianças. Então, a gente viu a possibilidade de fazer esse trabalho num círculo mesmo, no chão, num local amplo que eles tinham lá de atividades. Faríamos esse círculo com as crianças no chão e colocaríamos lá um recipiente com talco. As crianças iriam, então, colocar os pezinhos no talco e carimbar no papel camurça. Para eles seria uma atividade, uma brincadeira, né? Fazer a foto do pezinho, qualquer coisa, carimbar o pezinho, mas para nós não. Para nós a gente tinha o objetivo de observação. De a gente observar a caminhada das crianças e principalmente observar o formato do pezinho deles ali no papel camurça. Esse papel camurça, ele seria fixado nos varais que eles têm lá, com barbante, pregadores muito bonitinhos, que eles colocam todas as atividades das crianças. Eles permitiram que a gente utilizasse os varaizinhos, então a gente ia pendurar todos os trabalhinhos deles lá. Para nós também ia ter a parte de que se a gente percebesse algo ali muito diferente, algum pezinho que precisasse de algum cuidado, de algum profissional, a gente ia passar essa informação para a Marina Reis, que é a administradora do local, para ela orientar os pais, se tivesse condições, né,
de orientar, ou qualquer familiar, porque a maioria das crianças lá não estão com os pais, estão com avós, com tios, né, com primos. Infelizmente são famílias assim, pouco destruídas, né, por causa de ações ocorridas na família. Então muitos filhos tiveram que ser separados de seus pais. E como vocês viram na primeira história que a gente contou, né, no início do trabalho, existem muitas crianças naquela situação, né, de serem protegidas dos seus próprios pais. Então é muito triste a situação deles, terem que ficar longe de quem deveria protegê-los, né, por segurança dessas crianças. Então, enfim, voltando, então a gente faria essa parte dos pezinhos e a Marina passaria essa informação para quem era responsável por essas crianças. Marina concordou com isso, então a gente iria fazer essa parte dos pezinhos. É uma atividade simples, mas que envolve muita coisa, né? Envolve essa questão, envolve a questão das crianças brincando, interagindo, o tato, né? De encostar o pezinho no talco. Então, eu acho que é um trabalho bem grandioso, simples, mas grandioso. Depois disso, eles estando com os pezinhos sujos, a gente ia explicar como eles deveriam fazer a limpeza e higienização dos pezinhos. Então, a gente ia ensiná-los, a gente ia levar sprayzinhos com água, né, e sabão. Eles iam limpar os seus pezinhos, íamos ensiná-los a limpar entre os vãos, explicar o porquê da necessidade dessa limpeza, de limpar entre os vãos, limpar as unhas, limpar bem o pezinho, para a questão de doenças. A gente ia explicar de uma forma simples para eles, por causa do chulé, por causa da frieira, mas com as palavras para eles, né? Então a gente ia ensiná-los a limpar os pezinhos. Depois disso também íamos fazer a parte da limpeza e higienização dos sapatinhos deles. Também eles mesmos iam espirrar a aguinha com sabão no sapatinho, íamos levar paninhos para cada um, eles iam fazer a limpeza dos pés. Então seria uma atividade bem dinâmica, com a linguagem deles, bem simples, para que a gente conseguisse atingi-los no que a gente queria passar para eles, né? Terminando essa atividade toda, que seria a parte principal de passar a informação para eles, a gente iria para as brincadeiras. No início a gente queria fazer uma musiquinha, a gente até criou uma musiquinha, seria do Sapo Não Lava o Pé, mas a gente ia colocar nome de crianças aleatórias, não de crianças de lá, outros nomes, e falar, no final, né, o sapo não lava o pé, o que ele tem? Chulé, as crianças iam brincar, gritar, a gente ia levar instrumentos musicais, né, chacoalhinho, essas coisas, mas a gente decidiu tirar essa parte porque o nosso tempo de apresentação desse trabalho era muito curto. Essas crianças entram na instituição às 8 horas da manhã, elas tomam café, demora lá uma meia hora para o café, elas têm 2 horas, 2 horas e meia de atividade apenas, para depois já almoçarem para ir para a escola, isso a turma da manhã. A da tarde é a mesma coisa, mudando, né? O almoço também eles almoçam, tem um tempo longo para o almoço, depois só 2 horas de atividade, para eles tomarem um lanchinho para poder voltarem para casa. Então a gente tinha um tempo curto de atividade. Então a gente retirou essa atividade da música e deixou só as atividades que a Priscila vai mostrar para vocês, que é das brincadeiras, né? Fizemos 3 brincadeiras com eles, iríamos, né, fazer 3 brincadeiras com eles, e a gente estava acreditando que seria um trabalho muito gratificante para nós e de muita importância para eles. E a nossa ideia nisso foi a importância das crianças passarem isso também para frente. Não ficar a informação só nesse grupinho. Então a gente pensou, num grupo de 25 crianças, de repente a gente pode atingir 30, 40, 50 pessoas. Essas crianças vão contar essa historinha, vão contar o que eles fizeram, de repente, para um amiguinho, para um tio, para o pai, se estiverem com o pai, com a mãe, com os avós, né? Então essa é a disseminação do conhecimento. E as crianças fazem isso com muita facilidade. Então a gente achou que seria muito importante, o nosso trabalho ficaria grandioso, passando essas informações para essas crianças, né? No final, a gente pensou em dar um brinde, uma lembrancinha para eles. Conversamos com a administradora. A gente tinha entrado em contato até com algumas empresas de fabricação de meias, que a gente pensou em dar algo que tivesse dentro do tema. Então a gente pensou em dar meias coloridas, meias divertidas para eles. Entramos em contato com instituições, eu enviei alguns e-mails. Só que daí a Marina entrou em contato comigo dizendo que não seria possível. Porque daí tem a emissão de nota fiscal, de envio de remessa, tem toda uma parte burocrática que a instituição não queria que houvesse. Então nós também cancelamos a parte da lembrancinha
íamos dar apenas uma toalhinha e um sabonete que nós recebemos também, seria doado para nós também para essa atividade. Para vocês verem a responsabilidade e a seriedade no trabalho dessas pessoas desse local, ela queria ver os sabonetes, a data de validade dos sabonetes. Ela queria ver o material que a gente ia entregar antes disso chegar nas mãos das crianças. Isso algumas pessoas podiam achar, nossa, que bobagem. Não é. É uma parte de interesse, de preocupação com quem está entrando lá, do que está chegando até aquelas crianças. Isso é uma responsabilidade deles. Então, nós achamos isso muito, muito legal. A gente respeitou, seguimos todas as normas deles e a gente ia fazer tudo como eles tinham pedido para a gente fazer. Né? Então, seriam encaminhadas só essas lembrancinhas. Os adolescentes, tem alguns adolescentes lá, só que no dia da visita, quando a gente chegou na sala de TV onde eles estavam todos de moletom, com capuz, e eles se cobriram com o capuz. Então isso nos preocupou muito, a gente não sabia como lidar com essas crianças, né, com esses adolescentes, né. A gente até conversou um tempo com a professora Kelly, que é psicóloga, de como a gente abordá-los. Porque a gente tinha pensado de repente numa massagem nos pés deles, né, de reflexologia, e a Kelly nos orientou que não deveria haver o toque. Então a gente ficou muito sem saber como lidar com aqueles adolescentes. Um dia antes de acabar, de a gente encerrar ali as aulas por causa da pandemia, eu até entrei em contato com a Marina Reis, conversei bastante com ela, e como o tempo de apresentação do nosso trabalho era muito curto, ela até achou melhor não apresentarmos para os adolescentes, eles poderiam estar ali participando das brincadeiras, eles iam receber as lembrancinhas, mas não teria algo específico para eles, porque não teria tempo hábil para isso, porque a gente teria praticamente 2 horas para a apresentação de tudo isso. Então nós cancelamos a parte dos adolescentes naquela apresentação e eu propus para Marina Reis se a gente pudesse fazer uma palestra com os adolescentes num outro momento, utilizando o material que a gente usou para fazer umas palestras para a aula da professora Kelly de promoção à saúde, que a gente apresentou, né, no Senac, e a gente viu que teve um resultado muito legal, uma participação legal da turma para quem a gente apresentou. Então a gente pensou em utilizar esse material com os adolescentes. A Marina concordou, achou que seria bom, né, fazer isso uma outra linguagem, um outro tipo de trabalho, mas que apresentando o mesmo tema. A instituição, até por conta do nosso trabalho, decidiu fazer a semana de promoção à saúde. Então eles iam falar da saúde dos pés, dos cabelos. Foi uma coisa muito legal, que para nós foi uma surpresa e foi uma grande honra, porque ela até convidou a gente que depois a gente poderia participar dessa semana também, estando lá com eles, né, podendo ir lá ajudar. Então parece que a coisa ia crescer por causa da nossa iniciativa aí do projeto dos pés. Infelizmente tudo foi cortado, né, de uma forma abrupta, né, de repente a gente se viu com todos esses projetos e sonhos. Nossa, a gente sonhava como é que ia ser, como é que a gente ia vestido, como é que a gente ia pôr arquinho nos cabelos, íamos prender o cabelo de formas diferentes, íamos usar perucas, sabe, tudo isso a gente ia planejando, né, então assim, a gente já estava na expectativa da apresentação do projeto. Infelizmente não foi possível, né, mas fica aí a ideia para vocês que estão assistindo da nova turma, que sejam bem-vindos, que vocês possam dar sequência a esse nosso trabalho, né? Que a gente achou que seria tão lindo, tão importante, tão significativo. Se algum dos grupos aí quiser tratar do trabalho do projeto integrador com crianças, a gente ficaria muito agradecido, né? Comove, porque foi um sonho que não acabou, foi só interrompido. A gente pode continuar, né? A gente pode fazer um outro momento. Então, a gente finaliza aqui com a nossa apresentação em formato de vídeo, que é, né, a nova forma de trabalhar e de estudar aí no Senac, pelo menos por esse ano. Então, fica aí que vocês apreciem o nosso trabalho, que a gente coloque na cabeça de vocês, assim, ideias, planos para o trabalho de vocês, que vocês possam realizar, se Deus quiser, e podemos ser convidados, né? A gente quer poder participar com vocês dessa atividade, tá bom? Um grande abraço de toda a nossa equipe e boa apresentação do nosso projeto para vocês.
objetivo do trabalho, a gente vai estar focando diretamente assim. O público-alvo seria as crianças e os adolescentes, e diretamente o apoio com as famílias, né? Que geralmente elas têm uma situação vulnerável, né? Muito carente. São pessoas que realmente precisam de muito suporte, de apoio, e isso vem da educação, né? Então, assim, muitas das vezes não é culpa dessas famílias de não levar esse conhecimento para as crianças, né? Que o foco, o assunto seria os pés e as unhas, né? O tipo de calçado, o tipo de meia. O problema, ele existe e sempre eu acho que vai existir, mas no momento que a gente começar a ter a consciência de poder começar a ajudar essas pessoas, a sociedade ficará melhor, né? Essas pessoas carentes, elas estão acostumadas, vamos dizer assim, acostumadas não têm o costume, né, de cuidar e tratar dos pés, das unhas. E basicamente essa questão tem muito a ver com a educação que vem do lar, da família, das escolas, do governo, enfim, engloba um todo. A população mais afetada na questão de patologias que acometem unhas e os pés, né? 90% da população tem algum problema pré-existente. E a podologia, ela veio como um ícone, né? Que mostrou a capacidade de poder aliviar e orientar essas pessoas. E por ter uma vida mais saudável e um bem-estar ao andar, pisar, correr, e a gente foca sempre nas crianças, né? Porque as crianças vão virar adolescentes, os adolescentes vão virar adultos, e sem esse costume, sem essa prática de tratar, de cuidar e de passar um para o outro, então a podologia ela acaba sendo um segmento aí para esta área, né? Então a gente está dizendo assim, para formatar seria um resultado de educação. Então as crianças vão estar aprendendo aqui o passo a passo de como cuidar do seu tênis, como cuidar do seu pezinho, né? De fazer a troca das meias. Elas vão levar isso para os pais vão ensinar os outros filhos, e isso aí vai virar uma corrente, né? O intuito desse trabalho é que as crianças reproduzem esse tema e levem para as famílias, né? Para os primos, para os amigos, para o papai, para a mamãe. Então, o objetivo do trabalho é esse. Oi, veio apresentar essas brincadeiras participativas que fosse relacionado ao toque e atividade em conjunto. Essa daqui é uma das brincadeiras que a gente ia fazer um campeonato entre eles. E essa outra atividade, nós iríamos vendar os olhos deles e para que eles fossem tocar, sentir essa atividade. E essa outra atividade, a gente amarrar os pezinhos deles aqui e fazer uma competição também entre meninas e meninos. Essas são as atividades participativas que a gente faz entre eles e se divertir também.
Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Baixe o Proteja Brasil, um aplicativo gratuito que facilita as denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes e outros públicos vulneráveis. Você pode fazer a denúncia no próprio aplicativo de forma anônima. É possível também consultar endereços e telefones de delegacias, conselhos tutelares e outras instituições especializadas mais próximas de onde você está. Todas as denúncias são enviadas para o Disque 100, que as encaminha para os órgãos responsáveis. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias com o Proteja Brasil. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente e ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi. Bola, 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 bola. Lamber fundo de panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel. Ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente. Pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Livros com muita figura. Fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura. Alguém para querer bem. Festinha de São João com fogueira e com bombinha. Pé de moleque, rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar. Ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, comer frutas no pomar. Ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada. Ter quem penteie os cabelos. Ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho. Bem quentinha, sensação de bem-estar. De preferência, um selinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto, neste país, que toda criança tem direito a ser feliz.